Fala, agricultores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre uma coisa que eu já venho falando no canal, mas vou falar bastante ainda, que é sobre os nutrientes, joia? Então, sem enrolação, simbora comigo e vem comigo! Bom, para falar sobre o nutriente, a gente precisa saber de onde que vem o nutriente, né? Que é do solo. Então, o solo vai fornecer a sustentação das plantas, a água vai ser fornecida pelo solo também, e além disso, o solo que vai fornecer os nutrientes necessários para aquela planta. Então, os nutrientes são combustível da vida, combustível das plantas, tá? Faz a vida florescer, depende diretamente dos nutrientes, que dependem também dos micro-organismos da terra, beleza? Logo, quando uma planta não se desenvolve tão bem, ou tem o surgimento de pragas naquele local, naquela planta no caso, não significa que a planta é deficiente, então aquela planta é doente. Significa que o solo, que é onde a planta está estabelecida, não consegue sanar todas as necessidades daquela planta. Então, aí que vem a deficiência. Então, primeiro, a deficiência está no seu solo. Se o seu solo fosse suficiente, sanasse as necessidades daquela planta, aquela planta nasceria saudável, daria seus frutos, os seus legumes, a sua madeira de forma saudável, tá? Então, primeiro a gente cuida do solo, que é o que vai fornecer o combustível para as plantas, para a gente ter um resultado ideal, um resultado bom, tá? Então, tudo depende do solo, joia? E a gente pode dividir os nutrientes em dois grupos, tá? Sendo ele os macro e também os micronutrientes. Então tem o macronutriente, os micronutrientes, e a gente vai ter um outro grupo, tá? Que são de nutrientes que não são tão necessários, mas fazem parte de alguns processos, sendo a absorção desses nutrientes que eu vou citar agora, do macro e do micro, e alguns desenvolvimentos da planta, tá? Mas os principais são esses que eu vou citar, o macro e o micro. Os macronutrientes são compostos por nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, enxofre, magnésio, hidrogênio, carbono e oxigênio. Esses três últimos são bem esquecidos, tá? Tanto porque é tão comum ali na planta que o pessoal dá uma esquecida neles. Mas eles são de extrema importância, né? O hidrogênio mais o oxigênio é a água. E a água é de extrema importância para a planta, né? E depois, na fotossíntese, o que a planta captura? O gás carbônico. O que ele devolve? Oxigênio, né? Então, é muito importante. A gente não pode esquecer deles. Então, eles são os macronutrientes. Joia? Bora pro micro. Os micronutrientes são compostos por ferro, manganês, zinco, cobre, cloro, boro e também por molibdênio, beleza? É importante, muito importante, que a gente tenha as mesmas quantidades de nutrientes, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o pessoal fala muito por aí que a gente tem que ter uma quantidade maior de macronutrientes do que de micro. E na realidade, eu vou te mostrar isso ao longo desse vídeo, que a gente precisa ter os dois em quantidades equiparáveis, tá? Beleza? Eu vou só citar eles, tá? Porque eles são nutrientes que fazem parte da planta, mas é aquele grupo que eu falei que não é tão essencial quanto o macro e o micro, tá? Então, alguns deles são o silício, o selênio, o vanádio, o sódio, o níquel, o alumínio, tá? Então, fazem parte de algum processo na planta, mas não são tão importantes como o macronutriente e os micronutrientes, joia? E eu gostaria de perguntar aí pra vocês se você já se automedicou. Ou seja, tinha uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dor no corpo muito forte, e aí você falou: eu vou tomar esse remédio e pronto, vou tirar todos os meus problemas. Ou vou tomar um chá que ali meus problemas vão sumir. Você já fez isso? Porque particularmente eu nunca fiz isso. Por quê? Porque você pode estar escondendo o sintoma e causando um problema muito mais grave lá na frente. Então, o que a gente teria que fazer é procurar um especialista, procurar métodos de avaliação, ou seja, experiência palpáveis, que a gente possa sanar o problema.
porque eu simplesmente tenho dois caminhos, né? Ou eu sano meu problema e tenho meus resultados bem definidos, ou então eu parto para o caminho mais difícil. Eu vou no achismo, e no achismo não dá certo. Eu vou explicar, tá? O que acontece um pouco se você automedicar a sua terra, no caso, sua terra mesmo, né? Joia? Então, eu espero que vocês absorvam essa ideia que eu vou passar. E ela é conhecida como Lei dos Mínimos ou Lei de Liebig. Essa lei ela foi teorizada por Justus von Liebig. Ele é um alemão, então se a minha pronúncia estiver errada, deixa aqui nos comentários, tá? Por favor, eu quero aprender o nome desse cara. E me corrija se estiver errado, beleza? Então o que fala nessa lei? Basicamente é que a sua colheita, o seu resultado do seu solo, é limitante, depende de dois fatores. Se tem excesso de um nutriente, ou de alguns nutrientes, ou faltante do mesmo, tá? Ou vai ter muito, ou vai ter pouco. E isso que vai limitar ter uma colheita farta, uma colheita boa, uma boa alimentação. Tudo isso depende. Então, tem uma ilustração que mostra a lei, que é um barril de madeira, barril do Chaves, vai. Mais simples, acho que todo mundo já assistiu. E onde aquelas ripas, ela mostra que cada nutriente é uma ripa. Então, se eu pegar um barril ideal, ele vai ser uniforme desde a base até o topo. Então, se eu encher de água aquele barril, o barril vai ficar cheio, vai ficar na sua totalidade. Eu vou ter todos os líquidos, o líquido total naquele barril, certo? Então, o nosso solo é mais ou menos um barril. Por quê? Porque se eu tiver um solo degradado, solo de pasto, e eu for começar a fazer uma plantação ali, uma agrofloresta, qualquer tipo de plantação na realidade, né? Eu não vou ter um barril ideal. Eu vou ter um barril com ripas menores que as outras. E aí que tá o problema. Eu não consigo pegar esse barril com ripas não uniformes e encher ele na sua totalidade. Eu vou falhar. Eu vou tentar encher e a água vai vazar. Eu vou tentar, a água vai vazar. E eu vou ficar só nisso. Aí eu vou no achismo. No meu caso, ele vai ter faltante de nutriente, de potássio, de cálcio. E eu vou falar assim, vou no achismo. Eu não sei o que está acontecendo nessa terra, mas se eu adicionar alguma coisa, um adubo, ali eu vou sanar o meu problema. Pode ser que dê certo, mas é uma chance bem mínima. Provavelmente vai dar muito errado e vai ocasionar problemas maiores, porque você não sabe o real faltante ou o real excesso. Você só foi no achismo, então você ali pode provocar problemas maiores. Você vai gerar um descontrole maior de nutrientes. Logo você vai gerar a presença de pragas, porque o seu solo não está fértil. Você foi no achismo. Em vez de você procurar métodos palpáveis e corretos, como uma análise de terra, ou ter experiência, seja ele observando a natureza, o que ela quer te mostrar, e tomar medidas, você só foi no que as pessoas falaram, no seu achismo. Então vai chegar um tempo que sua terra não vai conseguir segurar uma gota, não vai conseguir produzir nada. E aí você vai tentar corrigir isso da maneira certa. E aí você vai gastar muito tempo para poder corrigir aquele solo. Você vai gastar muito recurso financeiro e vai te dar muita dor de cabeça. Enquanto você podia ter estudado o que estava acontecendo no seu solo de uma maneira só. Então, se eu pegasse no meu estado normal, no meu solo, e fizesse uma análise de solo, eu ia ter todos os dados no meu barril. Ou seja, meu barril é o solo. Os nutrientes são as ripas. Eu posso ter um barril vazio. Barril nada, né? Porque é o meu solo. O meu solo não conseguiu segurar os nutrientes. Não tem as ripas, não tem os meios para segurar aquela água, beleza? Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Essa lei é muito importante, é muito legal, é bem simples de entender. Eu espero que vocês tenham entendido essa lei, porque é um conceito bem simples, que eu gosto bastante, beleza? Então é bom entender esse assunto. Então, bora falar sobre os nutrientes daquele solo. Eu vou falar sobre os macronutrientes em geral, tá?
vou falar qual a função daquele nutriente, como que a gente pode identificar uma possível deficiência, tá, no seu solo, na sua planta, e também como modificar, como adicionar aquele nutriente, tá? Bora começar falando no nitrogênio. O nitrogênio, ele é responsável pela clorofila, né, nas folhas e também pelo crescimento das plantas. Logo, é possível medir, na verdade mensurar, se aquela planta tem deficiência a partir de um crescimento fraco, um caule menor, uma folha menor, do que uma que estaria no mesmo tempo. Então, se eu tivesse plantado uma planta e ela tá um tamanho diferente, tamanho maior, eu ter plantado outra em outro espaço e aquela planta não está... Lembra que a gente plantou no mesmo tempo. Então eu plantei aqui lá em um ano, aqui lá em um ano. E aquela lá, desse lado aqui, ela tá muito menor. Então ali tem deficiência de nitrogênio, beleza? E também no milho, se a gente pegar a espiga no milho, a espiga no milho vai ficar menor do que o ideal. E nas pontas não tiver a presença dos grãos, ou seja, gerar um faltante no pico do milho, ali vai ser uma presença de deficiência de nitrogênio, certo? E como que a gente pode adicionar o nitrogênio no nosso solo? A partir de plantas leguminosas. Mas a planta que vai fazer isso? Não. Lá na raiz dela vai existir nós, que dentro desses nós vai ter um amiguinho muito importante, que são as bactérias diazotróficas, tá? E o que ela vai fazer junto com a planta? Ela vai gerar uma associação benéfica entre os dois, onde a planta vai dar um nutritivo para aquela bactéria, e aquela bactéria ela vai pegar o nitrogênio que está no ar, vai transformar em fontes que a planta consiga usar. Então a bactéria vai pegar o nitrogênio e vai transformar em amônia. Amônia, que é o que a planta vai conseguir utilizar, certo? E também pelas camadas vegetais que a gente pode estar no nosso espaço, beleza? Bom, o fósforo, agora que a gente vai tratar, ele é responsável pela ATP, ou seja, para a energia que vai para as células das plantas, ou seja, energia das plantas, beleza? E como que a gente pode ver que naquela planta, naquele lugar, tem deficiência de fósforo, beleza? Bom, no início, a folha ela vai ter um verde meio xoxo, um verde meio sem cor, um verde escuro. E depois, com a medida do aumento da deficiência, ela vai ficar assim, ó. Não sei se vai dar pra ver. Que ela vai ficar meio bordô, meio roxo, meio púrpura. Dá pra... Espero que tá dando pra ver aqui. Deixa eu ver. Mas ele vai estar aqui, ó, mais escurinho. Então aqui é um sintoma de que tem a presença de, na verdade, a deficiência de fósforo, beleza? E como corrigir o fósforo? Bom, eu vou citar aqui algumas maneiras, tá? Mas eu vou fazer uma explicação sobre eles. Que uma é a camada de material orgânico e também pelo esterco, adição de esterco. Só que a gente tem que ficar muito esperto com esses dois. Por quê? Porque depois você vai jogar esterco, colocar esterco e você vai falar que não resolveu. Então você vai jogar a culpa em mim. E eu vou sanar a minha culpa. Como que eu vou sanar? Eu vou explicar o que acontece. Se você pegou a sua matéria orgânica, pegou o seu esterco, vamos falar de esterco de gado, tá? De vaca. Só que acontece, se aquela vaca estiver pastando, ou seja, está num lugar num solo degradado, num solo pobre, aquele solo vai ser deficiente de algum nutriente, né? A gente não sabe qual. Então, muito possivelmente, se ele estiver num lugar pobre, ou seja, o solo está pobre, a microvida está muito escassa, provavelmente aquele lugar não vai ter todos os nutrientes, logo vai gerar uma probabilidade menor de sanar o problema, né? Então é isso que eu quero falar. Da mesma forma, acontece na planta.
Ah, o Guilherme falou que a camada de orgânicos consegue sanar o meu problema de qualquer nutriente. Sim, só que vai depender se o seu solo que você pegou aquela matéria orgânica era um solo rico. Você não adianta pegar só, sair pegando lá a matéria orgânica e jogar no meu solo. Depende. Tudo depende da microvida do solo. Tudo depende do seu solo. Se o seu solo está nutriente, ele vai dar planta nutritiva, planta saudável. Logo, o gado que comer aquela planta vai gerar um esterco bom. Então, tudo isso depende de fatores. Então, não é só porque eu estou falando assim, vai ser um problema. Tudo depende de como que tá o seu lugar que você vai buscar o esterco, né? Então, tudo depende disso. Então, a gente tem que ficar muito esperto. Então, fontes para sanar esse problema são uma camada de material orgânico, o esterco, farinha de osso e também há uma presença muito grande de fósforo em cupinzeiros. Então, já são uma dica para vocês, né? Então, esses quatro são fontes de fósforo, beleza? E agora a gente vai falar do senhor potássio. O potássio, ele atua de forma livre em alguns processos na planta, como a abertura e o fechamento dos estômatos. Eu tenho um vídeo no canal aqui, vou deixar aqui na descrição, falando sobre um vídeo que eu falei dos estômatos, tá? Então, como funciona o nosso solo, vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, ele vai atuar nesses dois, vai atuar na absorção de água, beleza? E ele é muito importante porque ele vai atuar também no tamanho dos frutos cítricos e desse carinha aqui do meu lado, ó, cana de açúcar. Então, o teor de açúcar vai depender muito do potássio. Então, se você tiver um solo com muito potássio, esse carinha aqui vai se beneficiar bastante, beleza? E como diagnosticar que as minhas plantas vão ter deficiência? Bom, nas folhas mais velhas vai apresentar uma clorose nas margens das folhas, beleza? E também no milho vai ter poucos grãos e os grãos vão estar soltos na espiga. E como a gente pode corrigir? Através da camada vegetal, a camada orgânica, beleza? Casca de café como matéria orgânica também, cinzas, beleza? Então tudo isso ajuda na absorção desse nutriente. O cálcio, ele é muito importante para fazer o armazenamento e a translocação de carboidratos e de proteínas na planta. Também é muito importante na raiz e na membrana da parede celular, tá? As deficiências são apresentadas com clorose internervural nas folhas, flores que caem antes do tempo, morte de tecido da planta e do fruto, tá? Então são esses alguns sintomas, né, que tem deficiência. E é possível corrigir com a aplicação de calcário, só que neste lugar você não vai poder plantar nada, tem que estar descampado. E você faz a aplicação de calcário e não pode ter plantado nada num período de 3 meses, tá? Então você vai ficar com uma área parada. Um outro que é a camada orgânica. Então você precisa de materiais orgânicos ricos em cálcio, beleza? Agora vamos falar do magnésio. O magnésio, ele é responsável, um dos principais, para fazer a clorofila, então a cor das plantas, da folha, né? E como que a gente pode observar tem deficitário de magnésio? Bom, nas folhas mais velhas vai apresentar uma de verde, vai para um meio amarelado, esverdeado. E quando o sintoma fica ainda um pouco mais intenso, é possível ver folhas mais avermelhadas, tá? Então, é um jeito da gente diagnosticar que tem deficiência. Para correção, a aplicação de calcário dolomítico e sulfato de magnésio, mas naquele mesmo esquema do calcário, beleza? Então, o outro jeito também é a camada vegetal, a camada de orgânicos, tá? Ricos nesse nutriente, nesse mineral, desse elemento. E agora, o enxofre. O enxofre é mega hiper importante para o desenvolvimento das raízes, a formação de aminoácidos, proteínas, carboidratos, tudo isso, tá? Ele é mega importante. Só que aí, como a gente vai observar que tem deficiência de enxofre? E aí que tá
um grande problema, né? Porque acontece? A deficiência de enxofre e do nitrogênio são muito parecidos. Aí complica. A cor da folha vai ficar meio esverdeada, um verde meio xoxo, tá? E também o crescimento das plantas fica bem freado, então ela vai se desenvolver mais lentamente. Por isso que eu falo, vai ser bem difícil você diagnosticar esses dois, tá? Então você vai ficar muito em dúvida, mas ao longo do tempo você vai adquirindo uma experiência, tá? Mas a gente tem que ficar muito atento, porque são muito parecidos, então o achismo aí vai te complicar um pouco. Então a gente tem que desmistificar e deixar o achismo de lado, tá? Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo é que o enxofre é muito importante porque vai gerar uma resistência ao frio para a planta. A correção do enxofre, na verdade a planta, ela pode absorver o enxofre de duas maneiras, tá? Pelas raízes e pelas folhas. Então algumas fontes que geram esse nutriente pode ser a chuva, um gesso agrícola e, como não é novidade para ninguém nesse vídeo, a camada orgânica, né? Que está presente em todos os possíveis modos de sanar as deficiências dos nutrientes, certo? E estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Agradeço aí quem está acompanhando o canal. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Então eu vou frisar alguns pontos que é sobre a camada vegetal. Ele vai sanar tanto os problemas dos macronutrientes, dos micronutrientes. E nesse vídeo a gente citou basicamente só os macronutrientes. Então eu vou voltar com outro vídeo falando mais sobre os micronutrientes, beleza? Mas a camada vegetal é fundamental para muitos fatores, como proteção do solo, seja na temperatura, de chuva, de erosão, geração de nutrientes, né? Se tiver uma microvida saudável, vai gerar bastante vida naquele solo, gerar bastante nutriente para que as plantas possam se desenvolver. Então a gente precisa ter materiais que compõem a camada vegetal, que eles sejam ricos em nutrientes, porque é eles que vão sanar os problemas que a gente possa ter de deficiência, né, de algum nutriente, seja ele micro ou macro. Então os nutrientes vão ser ciclados a partir dos microseres da terra. Então a gente precisa dar mecanismos para que a microvida, para que a terra faça o seu trabalho, porque a gente já interferiu muito na natureza. Então se a gente partir para uma visão de uma floresta, o que na floresta tem? Não tem muito a inserção do homem fazendo trabalhos positivos. A natureza está fazendo seu trabalho sozinho. Só que a gente foi invadindo cada vez mais a natureza. E o que a gente fez? A gente descampou tudo. Então não tem como a natureza se regenerar rapidamente. Então lá o solo de uma floresta é totalmente coberto por folhas, por galhos, plantas que já cumpriram o seu ciclo. Aqui não, aqui está tudo descampado, né? Então ao longo do tempo a gente vai conseguindo reformular isso tudo, plantar mais árvores, ajudar a natureza a fazer o seu papel. Não estamos fazendo o papel dela, estamos dando mecanismos para que ela consiga fazer o seu papel de uma maneira muito melhor. Então a gente vai fornecer a camada vegetal para que ela consiga fazer o seu papel natural, ela já ia fazer isso. Então a gente interferiu na natureza. Então o mínimo que a gente tem que fazer é dar mecanismos para que ela reformule a natureza novamente. Ela deu o patamar de brilho daquelas árvores imensas que deveria ter, né? Então a gente vai fazer isso aos poucos, porque nada se muda de uma noite para de um dia para o outro, de uma noite para outra. Não é 5 minutos que vai fazer diferença na vida na Terra. Isso demora muito tempo. Mas quanto maior a sua inserção de matéria orgânica, melhor vai ser a vida no seu solo, mais rico vai se tornar o seu solo. Então qualquer coisa que você plantar naquele solo, desde que atenda as características da sua região,
vai nascer, vai crescer de forma saudável, vai dar frutos, não só por dar frutos, mas vai dar frutos muito ricos nutritivamente, seja aí para sua alimentação, para que você possa tirar uma renda. Então tudo mesmo vai girar em torno dos nutrientes, porque os nutrientes são o combustível da vida no solo, da vida na planta, beleza? Então foco na camada vegetal é de suma importância. Foco na microvida, é ela quem faz todo o papel, é ela quem faz a vida no solo florescer, é ela que não deixa solos descampados. Ela vai dar mecanismos para a terra para que ela consiga fazer esse trabalho de não deixar exposto. Porque lembra, quem viu o nosso vídeo de solo vai entender, o nosso solo é um solo muito quente. Você aí prefere ficar 40 graus todo dia, em um mês, pega um mês aí e fica embaixo do sol, um sol de 40 graus. Agora pega você e se põe em outro momento, uma temperatura de 25 graus Celsius. Você vai preferir ficar no de 40 ou no de 25? Eu prefiro no de 25, é muito mais fresco, né? Então a gente precisa dar mecanismos para que a terra consiga fazer esse papel. Então é através de nutrientes que ela vai fortalecer a nossa agrofloresta, tá? Eu não mostrei hoje porque aqui tá muito mais fresco, né? E a nossa agrofloresta tá crescendo. Mas nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês. Eu queria manter esse segredinho, né? No outro vídeo que a gente já postou, aliás, eu dei uma palhinha de como que tá. Mas nos próximos vídeos eu vou mostrar ela de uma forma muito mais visual, de uma forma mais ampla, beleza? Mas agradeço quem ficou no vídeo. Deixe seu like, inscreva no nosso canal, tá? Então a gente tem nossos canais de rede social, como o Instagram, o Facebook e aqui no YouTube também, beleza? Então deixe seu curtir lá, segue a gente, porque a gente tá postando muito conteúdo que vai te ajudar cada vez mais ter resultados positivos, né? Então vem plantar uma agrofloresta com a gente, tá? Vem transformar o seu solo em solo nutritivo, beleza? Então deixa aqui qualquer dúvida nos comentários que a gente vai ter um imenso prazer de sanar todas essas dúvidas e vem comigo!